Oi, gente, boa noite, tudo bem? Ai, que bom estar aqui de novo com vocês. Que saudade, gente. Ai, fiquei muito tempo longe daqui. Não quero mais, quero ficar mais aqui com vocês. Bom, hoje a gente vai começar uma live diferente. A gente tem uma convidada, a professora Ana Luísa está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre como desenvolver um bom produto de moda. Ana, quer se apresentar enquanto a gente espera o pessoal chegar? Você vai se apresentando. Bem-vinda, Ana. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Dani, pelo convite. Então, eu sou Ana Luísa Olivetti, né? E eu sou graduada em moda, tenho um produto e processos produtivos. E atualmente, depois desse novo momento que a gente está vivendo de saúde, de economia, de tudo acontecendo, eu resolvi desenvolver alguns projetos com a minha sócia, a Romilda, e a gente desenvolveu um projeto de lives que chama Conversa Desfiada, onde a gente começou a interagir com as pessoas na internet e conversar com pessoas do mundo inteiro para saber coisas sobre moda. Então, são conversas bem informais, mas que tem bastante conteúdo, então a gente começou a se aproximar das pessoas dessa forma. E aí, para ter algum outro projeto em desenvolvimento, a gente pensou em desenvolver uma marca. E ela saiu do papel, né, nesse momento, porque a gente sempre pensa, toda vez que a gente faz faculdade, todo mundo que faz faculdade de moda pensa nisso, né? Um dia eu quero desenvolver uma marca, e isso nunca chega. E aí esse momento chegou durante a pandemia, tanto pela necessidade de produto, quanto pela necessidade de que a gente desenvolveu essa marca e a gente lançou tem 3 meses. Nossa, só 3 meses, Ana? Parece que faz mais tempo. Nossa Senhora! A gente está desenvolvendo há mais de um ano, né? A gente começou a desenvolver em julho do ano passado e a gente lançou em julho deste ano. Então, 3 meses, agora em setembro. Não, peraí que nós já vamos falar sobre isso. Peraí, vamos dar um oi para o pessoal que está aqui, porque a gente se conhece há um bom tempo, então, assim, sim. Aí começa um tricô, sabe? Mas nós vamos fazer um tricô coletivo aqui. Pode ficar... Vamos ficar tranquilo. Trazer a galera aqui para os comentários. É um tricô coletivo. O pessoal me falem de onde vocês são. Vamos dar um oi, esperar o pessoal ir chegando. Deixa eu ver, eu tô vendo aqui, ó, para variar, tô aqui e tô aqui, né? Tô aqui, tô aqui. Eu tô aqui. Então, estou conseguindo ver bem o chat hoje. Antônia está aqui. Oi, Antônia, tudo bem? Moisés Rieder, de Juiz de Fora. Cris Bernardo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Maria Cirlei, Érica Ema. Boa noite, pessoal. Anne Rosa. Ai, que delícia. De onde vocês são? Só o Moisés colocou de onde é. Moisés de Juiz de Fora. Deixa eu ver quem mais. O pessoal que está aqui é todo mundo modelista? Qual é a profissão de vocês? Me contem. Maria Regiane. Boa noite, Maria. Tudo bem? Interativa do YouTube. Não sou muito interativa assim, não. Tenho um pouco de vergonha de conversar com a pessoa. Nada. O pessoal aqui é super bacana, Ana. É muito legal. Né? É uma turma, a gente já fez uma turma aqui, entendeu? Então, a gente fica todo mundo junto. Olha, Maringá, Fortaleza, Ania, que delícia. Olha só. Gente, e quem é que trabalha com modelagem? Me contem o que vocês fazem, porque a gente veio aqui para conversar sobre como desenvolver um bom produto de moda. E eu acho que o que a gente tem para discutir aqui hoje são assuntos valiosíssimos para a gente ter, de fato, uma produção de qualidade, né? Um desenvolvimento de Santa Maria, a Dila de Porto Alegre, a Franciele é lojista de Goiás, a Regiane de Santa Cruz,
Érica, do Rio de Janeiro. Ai, que delícia, gente. O Rafael faz ampliação e encaixe, a Regiane é modelista. Então, ó, todo mundo aqui afim de conversar um pouco sobre como a gente vai fazer, como a gente faz para desenvolver um bom produto de moda. Então, vamos seguindo com a nossa live e o pessoal com o nosso assunto, nosso bate-papo aqui. E aí o pessoal vai chegando, gente, curte, chama aquele colega que você sabe que vai gostar desse assunto, né? Que possa vir aqui bater um papo com a gente também, porque vocês vão colocando as coisas no chat, conforme a gente for conversando, vocês vão colocando as coisas no chat. Hoje eu estou mais. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou parar de falar e vou deixar a Ana falar, e aí eu consigo interagir mais aqui no chat com vocês, tá? Bom, Ana, então assim, a gente te convidou, né, para fazer, ter esse bate-papo com a gente, por quê? Você falou já da marca Adentro, que você e a Romilda criaram nesse momento de pandemia, né, esse projeto que vocês tiraram do papel, e eu sei que vocês, para fazer esse desenvolvimento, como são duas professoras, gente, na falta de uma, são duas, eu sei que vocês trabalharam essas etapas que são fundamentais para o desenvolvimento de um bom produto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, Ana, é como surge essa marca, né? Quando a gente vai estabelecer uma marca, um produto de moda, você tem que ter isso muito bem direcionado, né? Então, me fala um pouco como foi que surgiu a marca Dentro, como que vocês pensaram, como vocês direcionaram o produto de vocês. Então, tudo começou com essa história das lives, né? Que a gente fazia bastante lives e a gente começou a se empolgar com as coisas. E a gente falou assim, a gente podia transformar essa nossa interação em alguma coisa que pudesse ser rentável também, né? Então, o primeiro pensamento foi esse, além daquele pensamento inicial que a gente sempre tem uma vontade de desenvolver alguma marca de moda. E quando a gente está na faculdade, a gente sempre quer uma marca que não é bem isso que é o que funciona para a gente permanecer no mercado. É óbvio que ela precisa ter muito conceito, que ela precisa estar muito redonda, que ela precisa estar com muita bagagem, mas a gente pensou em fazer produtos mais simples, né? Então, como a gente tem um perfil também maior, né? A gente tem um perfil plus size, a gente também sofre muito para comprar roupa. E acabou que no momento de pandemia, as vendas online se impulsionaram muito. E a gente não tinha como nós estamos, eu não consigo... Tem um som misturado, o que aconteceu? Tem um eco aqui. Peraí. Vamos lá. Acho que acalmou agora. Foi. Foi. Então, e aí aconteceu que, pelo momento que a gente está vivendo, a gente também tinha que pensar numa roupa que as pessoas pudessem usar em múltiplos ambientes, né? Então, muita gente está trabalhando em casa. Eu conheço pessoas que acordam, se arrumam, vestem a roupa que ela usaria para ir para o escritório, mas não vai. Só que aí não tem conforto, né? Então é muito difícil você ficar com a cara na tela e toda produzida e tal. E tem gente que gosta de ficar de pijama, né? Então a gente tentou estabelecer o meio termo disso. É você estar com uma roupa super confortável, mas que ela tenha uma cara legal para aparecer no vídeo e que ela sirva para todos os tipos de pessoas, né? A gente partiu da ideia de fazer roupa para a gente, a princípio, porque a gente não acha para comprar. Então, primeiro, a gente pensou em suprir uma necessidade nossa. Só que a gente também percebe que pessoas que têm tamanhos diferentes, tanto o muito pequeno quanto o muito grande, uma pessoa muito pequena ela vai comprar roupa infantil? Não tem condições, né? É igual acontece isso muito com sapato. Uma mulher que calça 33 não acha um salto, ela acha um tênis infantil de um personagem. Né? Então, e a mulher grande, ela vai comprar roupa, ela acha aquelas roupas saco, aquelas roupas de senhora, então não tem muito uma coisa agradável. Então a gente pensou em fazer uma marca que tivesse essa inclusão, que todos pudessem estar incluídos dentro dela
e pudessem ser atendidos nas suas diversidades de corpos, né? Então, a gente conseguiu fazer uma tabela com 10 tamanhos, porque também não dá para a gente fazer roupa sob medida, né? Ela já é quase sob medida, não dá para ser completamente, né? E também a gente pensou que tinha que ser alguma coisa que tivesse uma consciência, né? Que fosse uma moda, que tivesse alguns pensamentos que levassem para o caminho que a gente está caminhando agora, de estabelecer conscientes para que ela pudesse acontecer da melhor forma. Então, a gente pensou que tudo começou com esse momento de introspecção. A gente está num momento trancado em casa, né? Então, como é que isso poderia se transformar num produto? E vamos projetar a minha primeira imagem aqui, só para mostrar um pouquinho, porque eu achei que ficou muito... Eu resgatei o caderno das nossas conversas no início da que marca. Legal! E a gente tem as anotações do que a gente queria que isso acontecesse, né? O que gostaria que aparecesse na marca. E a gente achou essas anotações que falavam muito desse momento de introspecção, de ficar em casa, de conforto. Que legal, tá aqui na tela já, que legal. De você estar protegida, né? Então, é uma coisa de... A gente pensou assim, então semente é isso, né? Tá dentro, tá protegido, né? Porque a sensação de que todo mundo queria era isso, né? Estar protegido dentro da sua própria casa, né? E só que a gente, ao mesmo tempo, a gente queria um espaço para florescer, por isso que semente, porque ele está protegido, mas a gente quer fazer coisas para sair daquele ambiente, tanto produtivo quanto nessa questão de saúde mesmo, de sanidade também, né? Uma coisa muito de estar sã na sua consciência. E aí a gente fez essas associações. E aí, com isso, eu vou mudar a imagem, mas eu primeiro preciso apagar essa imagem da tela, para eu poder só escolher a outra. Que aí eu vou mostrar que a gente começou a fazer os estudos dentro dessas ideias de como é que fala? Desses estudos da marca, de trazer essas introspecções e tal, como é que a gente poderia transformar isso num desenho, né? Num logo, numa coisa que expressasse isso. Aí a gente pensou também que isso tinha a ver com afeto, né? Você está em casa e você quer o aconchego do seu lar, você quer estar com as pessoas que você ama e tal. E aí a gente começou a fazer os esboços pensando nisso. Pode colocar de novo para mim a tela, por favor? Então, a gente começou a pensar nisso, que fosse uma semente e essa semente estivesse envolvida por alguma coisa de proteção. E como essa semente era relacionada ao afeto, a gente associou isso ao coração. Então, como é que isso poderia surgir ali? Então, ela estava dentro. Aí a gente começou a fazer pesquisas também, porque são muitas coisas envolvidas, né? Aí a gente tem que achar essa base na internet. Então, a gente começou a pesquisar, mas a gente queria alguma coisa que relacionasse a isso mesmo, a dentro, estar dentro e de dentro para fora. Então, por isso que a gente definiu que seria adentro. E aí foi aí que a gente definiu que o nosso logo seria esse último, embaixo do lado direito, do lado esquerdo, que seria o coração dentro, envolvido com a palavra adentro. Então, a gente trouxe toda essa bagagem da proteção, do conforto, do estar numa situação de afeto para as nossas roupas. É bem simbólico mesmo esse logotipo, né? Sim. Ele é bem confortável. Então, assim, como a gente também tem essa bagagem, a gente fala assim, a gente fala orgulhosamente mesmo que a gente desenvolveu tudo, desde o princípio. Eu acho que a gente também consegue fazer isso porque a gente tem uma bagagem, né? Eu não quero, em momento nenhum, desmerecer e descaracterizar o trabalho do designer gráfico, que é de suma importância. Mas a gente tem essa bagagem, porque nós somos designers formadas e a gente tem todo esse preparo para conceituar e para trabalhar um logotipo, uma marca, enfim. Então, a gente mesmo fez tudo, né? E aí disso surgiu a marca, que é essa daqui. Vertida. Lindinha. Peraí que nós somos... Ai, que linda, né? Ela é muito lindinha.
E é muito simples, né? Na verdade, a gente tudo isso que a gente quer, que seja simples e que tenha a linguagem que a gente quer passar. Então, acho que pode tirar a minha imagem aí da tela, por favor. Então, e aí, Ana... tudo que a gente... Oi? Não, pode falar, pode falar. Tudo que a gente fez, eu até falei isso ontem na nossa reunião, que tudo que a gente fez num caderno. A gente pegou um caderno e a gente começou a anotar tudo. Então, nesse caderno aqui tem todas as anotações do início dos nossos estudos. Então, eu tenho aqui os materiais que a gente comprou para fazer as pilotos, né, as fichas dos negócios. Aí a gente tem aqui, por exemplo, quais são os tecidos que a gente escolheu, as cores que a gente definiu. Aí a gente definiu, eu vou mostrar com mais tranquilidade. Deixa eu só organizar aqui qual que eu quero mostrar primeiro. Que a gente as cores que a gente queria trabalhar na coleção. Uhum. E essas cores também tinham que ter nomes relacionados a aquele conceito que a gente deu para a marca. Não, peraí que você está lá na frente. Calma, Ana. Ou não, estou fazendo a marca ainda. Não, bom, mas você já está falando de cor, você já está dando nome para cor. Não, mas é que a cor envolve tudo. A cor não está relacionada à coleção, não. Calma, a cor é geral. Então tá. Então tá. Então a gente decidiu que a gente queria trabalhar com essas cores, porque essas cores contam para a gente alguma coisa relacionada a essa questão do estar em casa, do afeto, da semente, da introspecção. Então, a gente decidiu que a gente vai trabalhar sempre com essas cores. Essas cores são para sempre da marca e das coleções. Elas vão variar em tonalidade. Então, assim, esse é o nosso vermelho de uma coleção. Em outra coleção vai ter que ter vermelho, mas pode ser outro vermelho. Ah, tá. Então, rosa também. Tem que ter um rosa, tem que ter um amarelo, tem que ter um azul. Então, com isso, a gente começou a pensar o significado das cores dentro desse conceito da introspecção também, dessa questão do adentro. E qual é? Eu posso continuar ou você quer agora quer direcionar? Você falou que eu estava lá na frente. Você está lá na frente. Mas você já falou um pouco, mas a gente falando, né? A gente vai e volta, não dá para ser tão assim linear, tô brincando, né? Mas você já comentou aqui da tabela de medidas, por exemplo, então, e que vocês trabalharam a partir de uma necessidade de vocês duas e que é real, né? Você também está bastante tempo no mercado, então você sabe, e eu te conheço também já há algum tempo, eu sei que você faz as suas roupas, né? Assim, porque você já percebia essa necessidade já há bastante tempo. Então, de fato, é um projeto que você tirou do papel. Uhum. E aí, quando você fala da definição dessa usuária, né? Você tem um norte, porque assim, quando a gente vai desenvolver uma marca, esse perfil de usuária, ele é muito importante, porque se você não tem isso delimitado, chega uma hora que daqui a pouco você está fazendo sem esse direcionamento, e você começa a perder o foco. Por mais que você falou, você tenha falado, a gente quer fazer para várias pessoas, mas isso é um perfil, né? Vocês estabeleceram isso. Então, como foi? Eu já vou emendar duas coisas aqui. Então, como foi? Ok, temos essa necessidade, mas como foi para definir efetivamente esses 10 tamanhos, esse corte, e como foi o desenvolvimento da tabela? Porque é super importante, não importa se é plus size, se é para adolescente, se é adulto, corpo magro, se é adulto, jovem senhora, não importa, mas você tem que definir a sua tabela de medidas, que represente o corpo da sua ou do seu usuário. E a partir disso, você desenvolve a tabela de medidas desse usuário, que represente esse usuário em tamanhos menores e tamanhos maiores. Então, como foi ainda mais no plus size, que é um desafio maior, porque você não tem referência. Você não tem nenhuma bibliografia, fontes confiáveis que você possa se pautar. Como foi?
Então, foi muito engraçado a forma com que isso aconteceu, porque foi muito... Aconteceu, assim. Na verdade, quando eu estudei tabelas de medida em vários momentos da minha vida, eu entendia que tinha uma gordo grande. Então, eu consegui manter as mesmas proporções de um 38, por exemplo. Tipo, a diferença entre cintura, busto e quadril é a mesma até chegar num 38 do meu corpo. Olha. Então, isso foi um ponto muito tranquilo para se trabalhar, porque a gente sabe que o corpo gordo tem diversas construções, composições corporais, né? Então, a gente tem a baixinha, que tem mais barriga, ou que tem mais busto, ou que tem mais quadril, então a gente tem muita variedade. E eu consegui chegar no meu, que eu tenho essa proporção muito parecida com 38, que é o que a gente costuma trabalhar. Então, a partir disso, eu levei lá para o meu tamanho e tentei descobrir os saltos que existiriam entre esses tamanhos. E também, outra coisa que a gente começou a analisar pela necessidade. A gente começou a perceber que tinham pessoas, por exemplo, que tinham 150 de quadril e elas queriam uma roupa. E a gente não estava chegando lá, porque, teoricamente, a gente tinha parado em 2 tamanhos acima do meu. Dentro da nossa construção da tabela, a gente chegou num 38 sendo um P. Eu vi. E o meu tamanho sendo um P+, que é o primeiro tamanho após o GG. Só que eu tenho 130 e alguma coisa de quadril, e a gente tinha necessidade de pessoas com 150 de quadril. Então, a gente criou outros tamanhos para cima, e a gente viu que tinham pessoas também menores do que um P, e menores do que um PP. E aí a gente criou um menor que o PP. Então, a gente construímos essa tabela que do P+ ao GG+, ele salta a cada 6 centímetros de um tamanho para o outro. Pode mostrar. Pode mostrar a imagem, por favor? Então, ele conseguia... Eu saltava de 6 em 6. Então, essa medida aqui, essa tabela que a gente vai mostrar aqui agora, ela mostra exatamente essa medida do corpo. Né? Então, eu entendi que eu sou um P+. E aí eu comecei a subir e a descer essa tabela. Então, eu cheguei lá no mini PP, que é uma pessoa bem pequenininha, que tem um quadril 90, 92, e cheguei de uma pessoa com um quadril de 1,40 m. Só que isso é uma medida... O PP é o 38, né? Padrão. Sim. Então, a gente acabou tendo uma tabela um pouco mais rechonchuda. Generosa. Isso, porque a gente começou a sofrer também. E aí eu comecei a identificar das empresas que eu faço consultoria, principalmente aqui em Brasília, ninguém usa a tabela de medida. Eu trabalho com aquele livro de medidas, que eu gosto da estrutura dele, que é a da Sônia Saguese, mas acaba aqui, da Sônia Duarte, que ele tem uma tabela meio que padrão. Todo mundo acaba usando essa mesma tabela, em termos de busto, cintura e quadril, né? Não muda muita coisa. Só que eu comecei a ver que as empresas que eu trabalho aqui em Brasília, ninguém usa o 38 como 38. Eu tenho uma empresa que usa o 40 como P, e ela chama de PMG, ela não usa 38. E eu tenho uma outra empresa que usa o 40, é o 39, digamos, entre 38 e 40, como o 36 deles. Mas isso é por conta do perfil da usuária, né? Exatamente. Então, baseado nisso que a gente transformou também a nossa tabela e a gente chegou num P+ para mim e a Romilda, que é um pouco menor que eu, num GG. E aí, o que a gente pensou? Mas as pessoas têm várias composições corporais. Elas mudam em relação ao busto, quadril e cintura. Então, a gente pensou em fazer roupas que ou tivessem cordões ou elástico na cintura. A gente trabalha com roupa confortável, então a gente não tem cos, a gente tem elástico. A gente não tem cos, a gente tem cordão para amarrar. Então, a gente conseguiu ignorar a cintura nesse processo, né?
E aí também a gente pensou a gente oferece escolha para o cliente. Eu não sei se eu ainda não comentei isso, mas a nossa marca é uma marca de produção sob demanda. Por quê? Tem vários porquês nessa questão do sob demanda. Primeiro, porque a roupa plus size é muito difícil de você atender toda a variação de corpos dentro de uma tabela padronizada. Uhum. Então, assim, fora que gasta muito material, e qualquer material que a gente gasta, eu acho que para quem mexe com tecido sabe que ainda não se recicla tecido com tanta velocidade, com tanta eficiência como um papel ou um plástico, né? Então, a gente pensou muito nisso, de não gerar estoque. Isso também que gosta de comprar a peça para venda. Então, como você escolhe a sua roupa, você escolhe o seu tamanho, você também pode escolher o seu comprimento, por exemplo. Então, eu sou muito alta. Então, às vezes, eu compro roupa, a calça fica pescando. Porque né, fica curta. Então, a gente não dá esse problema para o cliente. A gente resolve esse problema do cliente. Então, a gente faz as medidas. A gente faz as medidas de circunferências para encaixar na nossa tabela e as de comprimento para encaixar com o tamanho do cliente. E aí a gente produz a peça para esse cliente dentro de um tamanho da nossa tabela, com o comprimento e escolhas que ele fez de materiais. Tem uma pergunta aqui para você, Ana. Desculpa te interromper. A Antônia, ela fez a pergunta seguinte: pode analisar os biotipos físicos e estruturar uma tabela de medidas adaptadas para esses biotipos? Ela diz por conta desses 5 tipos físicos principais. É uma pergunta. Eu acho que mais ou menos que vocês fizeram, né? Só que para um corpo diferente, né? Mas, no geral... Então, a gente meio que definiu que a gente encaixa a pessoa pelo busto e pelo quadril numa tabela e a cintura ela é manipulável pelos nossos ajustes e os comprimentos também. Então, acaba que a gente consegue solucionar isso. O problema maior que a gente ainda não conseguiu solucionar é a necessidade da pessoa de ter a peça pronta para poder comprar. Que é todo esse processo de conscientização. Então, a gente fez muitos eventos agora, em feiras e tal, para apresentar o conceito da nossa marca. Porque a nossa marca, ela não tem produto pronto. Só que ela te dá uma amplitude de escolha tão grande. Então, a gente tem 20 produtos, a gente tem 9 cores, a gente tem 10 tamanhos, a gente tem 2 tipos de decote, e a gente tem 5 tipos de tecidos diferentes. Então, você pode escolher o que você quer. Então, é uma forma de... Além de você ter uma roupa que serve em você exatamente, porque a gente tira algumas medidas, você tem uma roupa do jeito que você quis, com o decote que você quis, com o comprimento, né? Porque a gente já tem lixos que não dá para não ter, né? Por enquanto. Que é essa questão de alimentação, que é essa questão, né? Que ainda tá muito incrustado ainda na nossa sociedade, mas a gente sabe que daqui a um tempo a gente vai começar a colocar triturador nas nossas casas para poder não sobrar o lixo orgânico e o lixo reciclável ser cada vez mais limpo. Mas, enfim, ainda não é uma realidade, ainda mais generalizando, não dá, né? Então, a gente entende que onde a gente pode diminuir, a gente tem que diminuir. E a nossa marca surgiu com esse primeiro intuito. Segundo intuito, na verdade, porque o primeiro foi vestir todos os corpos. E o segundo foi de ser consciente mesmo, ela saber o que ela está fazendo e o que ela pode fazer para minimizar esses impactos no ambiente. E também para contribuir com isso, todos os tecidos que a gente escolheu têm pelo menos 85% de algodão. Que o algodão polui, ele tem pesticida, mas ele ainda biodegrada mais fácil do que qualquer um outro. Né? Então, a gente pensou um pouco nisso também. E ao princípio, a gente tentou fazer uma escolha de algodão orgânico, mas a gente sofreu muito porque quando a pandemia tomou força, o Brasil, como a produção de algodão é muito grande e o nosso dinheiro se desvalorizou em relação ao mundo, a gente exportou tudo. Então, acabou que a gente não conseguiu ficar
apenas com um fornecedor que tinha um algodão orgânico, mas que fosse colorido, que tivesse uma qualidade padronizada. Então, a gente teve que abrir um pouco, mas a gente continua usando o algodão, que pelo menos ele não fica 200 anos no ambiente, né? Como um poliéster. Então, a gente pensou nisso. E tem uma outra coisa, Ana, o tipo de roupa que vocês fazem, que daqui a pouco a gente vai mostrar, né, algumas imagens, também é uma roupa que a gente não descarta rapidamente. É isso que a gente Então, ia falar também. Tem isso. Você é uma roupa que dura pelo design, pela qualidade do tecido, pelo tipo de cor, além de tudo. E outra, se você muda as suas medidas, também é uma roupa que se adapta numa, dentro de um limite, né? Assim, porque você tem a folga, você tem toda essa questão do shape da peça e tudo, que ela se adapta também a algumas alterações corporais, Essas né? variações, sim. Exatamente. Então, você, de fato, não é um produto de. Não é, já percebemos, não é um fast fashion no sentido, não é da produção, ok, isso já está bem claro, mas no sentido do giro estética, rápido, né? né? Não, e do giro rápido, tipo, comprei hoje, amanhã eu não quero mais. Não é essa roupa. Não é, né? Exatamente. Então, Então, são isso roupas simples. já traz essa consciência, essa sustentabilidade. Sim, é uma roupa simples, é uma roupa básica, é uma roupa confortável e atemporal. Então, assim, em qualquer momento da sua vida você pode usar. Né? Então, tem Exatamente. todo esse pensamento. E também, como ela é, a gente também é um processo difícil a gente explicar para o consumidor. Confortável. Confortável não é roupa justa, gente. Uma roupa confortável, ela é confortável. Então, tem muita gente ainda que quer uma roupa justa. Por isso que a gente fez 2 tabelas. A gente fez, assim, uma tabela de corpo. Então, assim, se o seu corpo tem esse Fala tamanho, um pouco você vai sobre usar... isso, Ana, porque assim, as pessoas ainda confundem muito, isso é bacana. Vamos entrar, porque uma coisa é a tabela de corpo e a outra coisa É a tabela de produto. isso. Porque a gente fez os produtos para o nosso corpo porque estávamos em pandemia, trancadas em casa, e a única pessoa que eu encontrava era a minha sócia, que é a Romilda. Então, assim, eu não tinha contato com ninguém. Para não morrer de tédio, a gente fazia as lives e a gente se encontrava uma vez por semana para poder estabelecer as diretrizes do que a gente estava desenvolvendo. Então, a gente fez, em princípio, todas para o nosso corpo, todas as roupas. Então, a gente provou e a gente viu quão confortável ela era e quanto ela precisava ter de distância do meu corpo para ser confortável. Né? Então, a gente desenvolveu primeiro a tabela de corpo, para entender até que corpo a gente conseguiria atender. E, então, a gente definiu, e depois a gente, com a roupa vestida nesse corpo de um tamanho tal, que a gente escolheu no tabela nosso, a gente viu quão folgada a gente queria essa roupa. E aí a gente desenvolveu a tabela da peça, do produto, que ela vai mostrar o limite máximo do meu produto. Então, ele chega até X centímetros de quadril, ele chega até X centímetros de busto. Né? Então, tem muita diferença isso, porque as pessoas acham que a medida do corpo tem que estar na peça. Não, a medida do corpo tem que estar na peça se ela for justa. Então, se for uma calça com cos, ok, a cintura tem que estar com a medida do corpo. Mas nenhuma outra eu acho que dá para ser tão justa, se não for uma roupa completamente moldada no seu corpo. Toda roupa precisa ter uma folga, senão você não se mexe dentro dela. Não é. Você tem que ter. Tá aqui, então, a gente fez isso. Então, a gente mostra as 2 tabelas para o cliente. Olha, o seu corpo tem isso, a roupa tem isso. Você gosta dessa roupa mais folgada? Porque as pessoas, às vezes, não gostam. Então, a gente diminui, às vezes, o tamanho da pessoa para ela pegar uma roupa um pouco mais justa no corpo dela. Porque a nossa roupa, realmente, ela é muito mais folgada no corpo, para ter essa questão do conforto. Essa é sempre uma questão, né? A tabela de medidas e a tabela de corpo, né? A tabela de medidas do corpo e a tabela de medidas da peça, estudo de folgas e tudo mais, né? E aí, Ana, deixa eu te fazer uma outra pergunta.
ok, vocês provaram as peças em vocês, porque também, então, ó, a gente já falou, né, do desenvolvimento do conceito da marca, a gente falou do desenvolvimento é, dessa definição, né, a clareza de quem é a usuária ou o usuário desse produto, né? Isso tem que ficar muito claro, porque a partir desse usuário a gente vai ter condições de estabelecer essa tabela de medidas, porque ela é o norte para a gente desenvolver as modelagens, né? Dessas peças, porque aí com essa tabela de medidas, com essas medidas, você vai então partir efetivamente para a modelagem. A gente já falou aqui, já falou um pouco da modelagem e tal, e eu queria que você falasse um pouquinho, você já explicou, a gente foi observando o quanto eu preciso dessa peça, o quanto eu poderia ter mais justa, um pouco mais larga e tal, e como que vocês, eu imagino como, mas assim, conta para a gente como que vocês analisaram toda a questão de vestibilidade, a movimentação, porque eu sei que isso é uma preocupação pelo próprio norte da marca, que são roupas confortáveis. E às vezes também não é as pessoas acham, às vezes, Ana, que por ser de malha é confortável e está tudo bem. E não é, né? Tem que ter uma modelagem coerente, você tem que ter um estudo de vestibilidade, de movimentação, de ergonomia. Como que vocês foram fazendo isso? Vocês duas, né? Nesse momento ainda. Na verdade, a gente fez é muito o processo que a gente gostaria que as empresas trabalhassem, né? Que é um processo de experimentação e de uso mesmo. Então a gente fez essas peças e aí eu gosto sempre de falar que as nossas peças elas todas são em malha, porque a malha contribui com o conforto da peça. Não é o conforto da peça, ela contribui, né? Então as nossas peças são todas em malha. E aí a gente começou a fazer isso mesmo. A gente fez uma peça. Primeiro a gente fez deixa eu mostrar aqui o caderninho azul de novo. A gente fez um esboço das peças que gostaríamos de ter na coleção. Então a gente descobriu. Peraí. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma calça, eu preciso de um casaco, de um vestido, de um macacão. Quais as peças eu preciso O para entrar na planejamento de coleção? coleção você fez. E, na verdade, Sim. também a gente não queria lançar uma coleção gigante, né? A gente lançou com 14 peças, agora a gente já aumentou algumas, porque precisa mudar, né? Uhum. Mas a gente escolheu quais peças a gente precisava ter e que tipo de peça que atenderia às necessidades de todo mundo também. E aí a gente começou a testar. A gente vestia, a gente usava, a gente ligava para uma pessoa e falava: passa aqui, pega essa peça, fica uns dias com ela, prova, veste. Então a gente provou em outros corpos também que tinham as mesmas medidas corporais, mesmas mais ou menos, que as nossas, porque a gente não fez um monte de piloto, eu não pilotei todos os tamanhos, né? Como a gente também já tem uma certa experiência nessa área de modelagem e tal, a gente já sabia que elas iam se encaixar nos outros corpos se a gente trabalhasse a tabela que a gente tinha projetado. Então foi muito essa questão de experimentação mesmo. E aí, com o tempo, a gente começou a descobrir que alguns ajustes precisavam ser feitos, às vezes até depois do lançamento. A gente entendeu que tal peça era muito folgada para o público. As pessoas não gostam de tanta folga. Então, a gente começou a diminuir, porque a gente enviava para o cliente e alguns pediam: você pode diminuir? Então, a gente começou a entender que estava muito folgado. Por exemplo, um macacão. A gente achou confortável um determinado gancho, mas a maioria dos consumidores achavam que não precisava ser tão grande. Então, a gente já encurtou o gancho. Então, a gente vai construindo também, junto com o consumidor, essa questão das folgas e da adaptabilidade ao corpo. Projetar para o outro, né? Porque é isso, vocês... É interessante, né? Porque vocês partiram do princípio daquilo que vocês entendiam ser o termo correto não é um bom termo, mas aquilo que vocês entendiam ser o melhor em relação à modelagem e folgas adequadas, né, para aquela peça, mas as usuárias falaram não foi tão
como a Nós gente, queremos assim, né? Então, você, a importância da prova, é a importância de você fazer teste de usabilidade, porque tem uma coisa também. De um feedback, de uma troca próxima do Exato, cliente. Hoje em dia não dá para a exato. gente não estar perto deles. Exato. E outra, uma coisa que é legal que você falou é que, assim, a prova de roupa, quando você faz a prova de roupa numa empresa, você põe a roupa na modelo, né? A modelo tá lá, em pé, tal, Parada. parada. Você olha a roupa, tal. Não. O ideal é fazer isso, né? É que não é uma prova de roupa, é um teste de usabilidade, na verdade. É diferente, porque você coloca o produto em condições de uso, né? Ok, não dá para fazer isso com todas as peças, mas poxa, então pede para o modelo sentar, pede para ela andar, pede para ela se mexer, para a roupa chegar no lugar, porque a roupa fala, ela vai querer ir para o lugar que ela tem que ir. Então, Exato. a prova de roupa é uma etapa muito importante, porque é onde você vai validar e, assim, escutar de fato aquilo que a modelo está falando. Se ela representa a sua usuária ou o seu usuário, ela tem que te passar o que ela está sentindo usando aquele produto. Ah, o gancho está pegando, quando eu sento o gancho sobe e me incomoda, ou não, está muito baixo, não é legal. Ouvir, né, esse feedback é Sim. muito importante. E outra coisa também, isso fez a gente entender cada vez mais, porque a gente como professora já entendia isso. Mas muita gente que tem um processo, por exemplo, assim, meu sonho é ter a minha marca. Você sonha em ter a sua marca, por quê? Porque você quer fazer a roupa que você gosta, mas não é assim que o mercado funciona. Se você for fazer a roupa que você gosta, só você vai comprar, né? Por isso que eu falei do projetar para o outro. Exatamente. Né? Então a ideia é essa mesmo, é a gente ter essa troca. E hoje em dia não dá para ficar afastado do cliente. Por maior que seja a sua empresa, tem que ter um canal muito próximo. Porque as pessoas não admitem mais isso, porque a oferta é tão grande, né, que a gente precisa trocar muito. Não adianta você falar, é isso que tem e pronto. Hoje não dá mais para ser assim. Então a gente esse processo aí dentro do desenvolvimento dos produtos. Tem uma pergunta aí? O Moisés, ele comentou que ele tem uma prima, plus size, que pediu para ele um vestido de formatura para ela vai se formar em psicologia. E a preocupação dela foi uma costura reforçada, porque ela tinha trauma de uma costura abrindo no corpo dela. Então, a peça deve ser bem justa, né, Moisés? Aí é que tá, é aquilo que a Ana tinha comentado, né? Essa análise de folga. Lógico, dependendo do produto, ele tem que ser mais ajustado. Mas se a peça é muito, muito justa mesmo, aí a costura tem que ser reforçada, independente se o corpo é plus size ou não. Exatamente, porque, né? Porque ela o tá corpo comprimindo. muda quando você se movimenta. Né? Se você senta, levanta, dobra o braço, então tem que ter sempre essas considerações. Ele está comprimindo, ele está apertando o corpo, e o corpo, ele está fazendo o quê? Ele está querendo sair, não importa se é plus size ou se não é, né? E a Antônia colocou, além da altura e a idade, sim, agora, além da altura, a idade tem interferência no produto? Idade? Você está falando, Antônia, uma interferência na definição da tabela? Não ficou muito claro. Eu acho que a idade do usuário, sabe, Ana, em relação à conformação corporal, à tabela. Olha, a gente considerou a princípio um corpo adulto. E a gente considerou também um corpo, quando a gente desenvolveu as nossas roupas, a gente pensou em que algumas dessas peças tivessem a possibilidade também de uso em corpos não apenas femininos. Então, assim, a gente não diz que a nossa marca é unissex, é a gênero nada, mas a gente tem peças dentro da composição da coleção que podem atender todos os corpos mesmo, sendo corpo masculino, corpo feminino, qualquer corpo. A gente só não incluiu, que aí eu acho que é um outro momento para pesquisa, que são os corpos com necessidades especiais. Tá? Mas, teoricamente, a gente fez para atender todos os corpos, tanto feminino quanto masculino. E como as roupas também são confortáveis e ela não tem muitas curvas, elas atendem também uma galerinha mais nova, mais jovem, que ainda não tem um corpo totalmente
desenvolvido, porque a gente tem até um mini PP, né? Um menor que um PP. E a gente também percebeu, nessas feiras que a gente fez do lançamento da marca, que passavam muitas pessoas pela nossa stand, e as pessoas mais velhas gostavam muito quando a gente parava e explicava todo o processo. Pessoas mais velhas, como, por exemplo, os idosos, porque eles viveram num momento que eles sabiam esperar pela roupa. Ah, que interessante. E também eles gostaram por quê? Porque o corpo já envelheceu e tem outras necessidades que a gente atenderia com a nossa roupa confortável e com a nossa roupa adaptável ao corpo. A gente começou a um público da nossa idade, por exemplo, é o público mais difícil de entender. A galera que tem 20 anos entende bem legal, mas ainda não consegue investir nesse tipo de produto. Tudo bem que a gente também pensou nisso, a gente não quis um produto caro, a gente quis um produto mais acessível. Só que a galera que está agora, que nasceu depois de 2010, é quem mais se impressionou com o projeto, porque elas já nasceram prontas num quesito consciência sustentável. Sim. Parece que já nasceu pronta. Acho que você consegue ter isso na sua casa com a sua filha, que tem essa idade, né? Sim. E a gente vê o quanto eles entendem que é necessário essa consciência. Isso para eles não é um diferencial. Isso para eles não é um diferencial, é o mínimo. Exatamente. É o mínimo que você tem que ter. Exatamente. E aí a gente falou assim, putz, essa galera entende muito, quer muito, sabe que precisa, e a gente não tem o produto para eles, né? E aí a gente acabou lançando, a gente ainda não tem nem foto, mas a gente lançou o adentrinho, que não sei se é adentrinho, aí que você nem sabe, que é para a galerinha de 6 a 12 anos, que não se encaixam nos produtos que a gente já tem. Então, a gente fez umas peças pequenininhas, com a mesma característica do grande, só que a gente entende que aí o infantil tem outras escalas de graduação que não dá para encaixar na mesma. Então, acho que responde um pouco da pergunta da Antônia. Então, sim, assim, eles complementaram aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha só. Ela falou a questão do ajuste no corpo. O Moisés falou tipo de público, roupas para uma adolescente ou uma senhora. Aí a Antônia complementou a idade de 20 a 30 anos, mais ajustado. A Maria Rejane colocou, trabalha numa empresa e temos muitos problemas com gancho de macacão. Aí a Antônia Maria colocou, então, de 50 a 60 mais confortável. Então, está indo um pouco nessa linha do que a gente está falando, e acho que é isso, né? Assim, essa questão da aceitação e do ajuste do produto para cada tipo de corpo, referente à idade também, né? Exatamente. Então, acaba encaixando todo mundo aí dentro desse processo. E outras coisas também que eu não falei, mas eu acho importante, como os nossos tecidos são de algodão, a gente também usou um detalhe interno, que é 100% algodão. E a nossa etiqueta também é 100% algodão, porque eu não sou obrigada a comprar uma roupa e a etiqueta me beliscar. E eu vou arrancar, e muitas vezes eu corto a roupa, né? Quantas pessoas não cortam a roupa tirando uma etiqueta? Então, a etiqueta é de algodão. Ela é tecida, não é estampada, ela é tecida de algodão. E esse algodão não machuca, não belisca, não cutuca, ele é extremamente macio. Então, tudo no nosso produto é macio. E a gente também se preocupou em ter porcentagem de elastano nesse algodão. Por quê? É uma roupa que você vai ficar muito tempo sentada, às vezes. E aí você levanta e tá aquela deformidade em algum lugar. O elastano ajuda a voltar. Então, a gente também se preocupou com essa questão da roupa estar sempre com aquela mesma cara de quando você vestiu pela primeira vez. Óbvio que a gente não consegue levar essa cara de vestir pela primeira vez na questão da coloração, porque o algodão, com o tempo, vai perdendo realmente uma coloração, justamente por ser uma fibra natural e por ser tão confortável assim. Mas a gente tentou pensar em atributos que levassem essa peça a morar mais tempo com você. Porque quanto menos você descarta,
menos você gera lixo, né? Então, tudo isso está envolvido. Então, assim, a gente não tem nada de plástico no nosso produto. Então, assim, bacana. O zíper é de metal, as ponteiras são de metal, tudo, a parte interna é todo 100% algodão. Então, a gente não tem nada plástico. Então, isso já é um plus. A nossa tag é de papel, o nosso cartão é de papel, a nossa sacola é de papel, tudo é de papel. Então, todos esses pensamentos a gente acha importante para que cada vez mais esse produto seja consciente. Né? Eu não vou falar que é sustentável, porque em moda é muito difícil a gente conseguir ser sustentável, não dá. Mas a gente tem atributos sustentáveis e a gente tenta cada vez mais fomentar um produto consciente. E aí, Ana, só encerrando, assim, eu acho que a gente já está meio chegando perto do fim aqui do nosso tempo, imagino eu. Oi. Ana, então vou resgatar aqui. Você tem mais alguma imagem para mostrar? Então, tem uma imagem aqui na tela, porque a gente começou a entender que o cliente tinha muita dificuldade em fazer as medidas. Então, a gente desenvolveu um desenho ilustrando como é que está bem difícil de enxergar por causa da cor, né? Eu esqueci de mudar a cor para a gente mostrar na tela. Então, a gente colocou num boneco desenhado onde a gente faz as medidas. Quando ela está de circunferência, ela tem um círculo envolvendo esse corpo. E ainda assim, a gente fez um vídeo. Tem um vídeo que eu não trouxe para mostrar, mas se vocês quiserem, tem lá no Instagram, que te ensina a tirar as medidas. Então, tem um vídeo onde eu mesma faço as medidas do meu corpo. E isso a gente achou super importante também, a gente aparecer muito, porque as pessoas querem saber por que elas estão comprando aquilo e quem é que fez aquele tipo de produto. Então, a gente também tem essa proximidade muito grande com o consumidor. Pode apagar minha tela, só para eu procurar aqui mais uma imagem, por favor? E aí, Ana, então, vamos lá. Então, a gente já definimos a marca, né? Definimos a usuária ou o usuário. A partir disso, a gente definiu a tabela de medidas, né? Definimos as modelagens, então, assim, a gente desenvolve boas modelagens pensando nas folgas adequadas, na usabilidade, no conforto, enfim, isso é uma questão inerente a qualquer marca, porque um bom produto, ele tem que vestir bem, né? A modelagem tem que ser muito boa. E aí, tem uma coisa que aparentemente não tem importância. Você já comentou um pouquinho sobre isso, quando você falou das tabelas e dos tamanhos e tudo mais, que é a gradação, porque vocês fizeram num tamanho, né? Lógico, você faz a peça lá, a pilotagem num tamanho, e depois você vai projetar isso nos tamanhos menores e nos tamanhos maiores. Você tem a tabela de medidas. E aí você faz, então, a gradação dessas peças. Sim. Então, na verdade, eu faço. A gente faz a graduação de todos esses tamanhos. Então, não sei se eu tenho essa imagem aqui. Eu acho que eu não passei para cá. Eu baixei a imagem e não passei. A gente faz essa graduação do mini PP até o GG Plus. E eu tenho isso tudo digital, porque eu acho mais fácil. Então, a minha modelagem está toda digitalizada. Deixa eu pôr aqui rapidão. Tá bom, então deixa aí. Pode deixar. A gente está vendo os casacos, eu quero chegar, por exemplo, aqui, ó. Óbvio que a gente deixa um pouco dessas modelagens impressas. Quando eu imprimo para algum cliente, ela fica lá guardada para que, se esse cliente quiser voltar. Aqui, sim. Exatamente. Mas assim, eu fiz toda a grade, né, lá no computador, e ele está lá. E aí eu só imprimo quando tem um pedido daquele tamanho. E aí a gente já considera as diferenças de comprimento que a pessoa escolheu.
por exemplo. Então, ela é mais comprida, ela é mais alta, então ela seja uma perna mais comprida, ela é mais baixa, então uma perna mais curta. Então, a gente já imprime com as características do cliente. Ou então a gente imprime no tamanho maior e a gente na mesa, às vezes a gente adapta uma modelagem que já está impressa para algum cliente que é do mesmo tamanho, e na mesa mesmo a gente diminui, porque a gente faz peça por peça mesmo. Sim. Então, assim, a gente está começando, né? Então não dá para falar que isso vai ser levado para uma escala maior com essa total facilidade, mas a princípio a gente está trabalhando dessa forma e está interessante. Outras coisas que a gente pensou quando a gente fez a marca também foi de fazer parcerias para interferir nesse produto. Pode voltar minha tela, por favor? Então, antes de falar das parcerias, eu queria falar mais um pouquinho do produto. Então, além dessa questão de você mexer nos comprimentos, você pode mexer na manga, por exemplo, da camiseta. Ela pode ser manga bufante, manga normal. Você pode mexer no decote. Ele pode ser decote V ou decote U. Então, a gente consegue interferir na peça também. O mesmo tipo de peça com as mangas diferentes e o decote diferente, tá vendo? Decote redondo. Então, você pode mexer na cor, você pode mexer no tecido. Eu não gosto de camiseta com tecido fino. Eu quero que você faça a minha camiseta no tecido mais grosso. A gente pode fazer no tecido mais grosso. Eu não gosto de decote V, porque eu estou no computador e mostra. Tudo bem que o nosso decote V não é nada excessivo, porque confortável não é decote excessivo, né? Então, a gente fez um decote menor também. Mas a gente tem todas essas opções de escolha para vocês. E também a gente fez as parcerias com os clientes, são os clientes que compram, vestem a roupa e mandam para a gente uma imagem desse momento de uso da peça, para a gente mostrar nas redes o conforto legal da peça nos seus momentos. Cada um tem vários momentos aí de vários clientes que mandam para a gente essas fotos com esse seu conforto, né? Para que ela precisou do seu conforto. E também a gente pensou em fazer essas parcerias. Então, nossa primeira parceria foi com tingimento estamparia botânica. Então, essa peça que está aí na tela, ela é uma peça que foi feito um tingimento botânico nela. Ela foi tinta com casca de cebola. Então, também são processos conscientes de se produzir. Então, além de você poder comprar o modelo que você quer, a cor que você quer, tudo do jeito que você quer, você ainda pode escolher o que você põe de interferência nessa peça. Então, tem essa opção de a gente fazer um tingimento botânico. Tem a opção de fazer o bordado, que é essa outra imagem que está aí na tela. Então, a gente também fez parceria com um garoto que borda, que ele foi meu aluno numa das faculdades que eu dei aula, e ele tem um bordado muito bom. Então, a gente começou a colocar elementos bordados na peça. Você pode escolher bordar em qualquer peça. E também a gente fez uma outra parceria com um fotógrafo, que, na verdade, ele foi o nosso fotógrafo também. E ele faz umas fotos da cidade, né? Que nós estamos em Brasília, e ele fez umas fotos na cidade e a gente aplicou essas fotos nas peças. Então, se você gosta da estampa, a gente pode aplicar também. Achei lindas essas fotos. Então, e essa também é uma foto dele usando a peça. Então, também é um usuário que mandou para a gente uma peça usando. Então, isso é interessante também, que mostra que não é só para mulher, né? O nosso catálogo foi feito com mulheres plus size, mas quem olha o nosso Instagram hoje, a gente sabe, vocês sabem que tem todos os corpos ali. Tem pessoas baixas, pessoas altas, magras, gordas, homens e mulheres. Então, não tem limitações, né, para o nosso produto. Então, a nossa ideia é essa, é fazer com que seja uma marca onde as pessoas possam colaborar, tanto o usuário quanto outras marcas, como a gente usou aqui, a marca de tingimento, o menino de bordado, o fotógrafo. Então, todos esses são coisas que a gente gostaria de acrescentar e a gente não tem valor em cima desse trabalho da pessoa. Então, a nossa peça tem o nosso valor e pronto. Se você quer contratar o serviço, é só adicionar o valor do serviço do parceiro. Então, é uma forma da gente também contribuir para uma economia local, fortalecer o local e também fortalecer as parcerias. Sim. Não, perfeito, né? Porque vocês têm um ciclo completo, assim, né? Então, vocês têm um olhar para esse produto que tem toda a questão conceitual, né?
tem toda essa parte de desenvolvimento do produto que a gente falou, né? Assim, pensando no produto mesmo em si, a partir do momento que você tem o conceito da marca, que você tem a sua usuária, os seus usuários hoje, pode-se dizer, mas vocês definiram a usuária, né, da marca. Depois, a tabela de medidas, as modelagens e a gradação, que a gradação, Ana, eu acho que ela, apesar dela ser meio que a ponta do processo, ela está lá se você não tem uma gradação coerente com a sua tabela de medidas, que conversa com o corpo da sua usuária, todo esse trabalho anterior, você perde, né? E é muito comum a gente ver quando você tem essa parte anterior definida, e aí na gradação ou graduação, né? Vocês já viram que eu falo gradação, a Ana fala graduação, mas é a mesma coisa, tá tudo certo. Quando a gente tem isso de uma forma feita sem considerar a tabela de medidas, o quanto você tem que aumentar para que chegue naquela tabela e tudo mais. E tem um outro dado que eu acho que é muito importante na gradação, que não é só jogar os valores. Você tem toda uma interpretação que você precisa fazer, porque o teu produto ele tem que ficar com a mesma cara no tamanho PP e no tamanho GG+. Ele tem que ter a mesma cara, a mesma proporção. Você tem que posicionar os elementos, né, de uma maneira que ele fique proporcional em todos os tamanhos. Então, não adianta. Você tem, de fato, que ter esse processo com um olhar muito atento a cada uma das etapas. E aí sim, você consegue esse produto muito bem desenvolvido e que, com certeza, ele é um produto de sucesso, não tem? Ele é um bom produto, bem desenvolvido, com boa qualidade, né? Então, são 4 ou 5 pontos que a gente viu aqui, mas que você foi aplicando ao longo de todo esse processo e foi compartilhando aqui com a gente, e que mostra a qualidade desse produto, porque você já tinha, você e a Romilda já tinham esse conhecimento, vocês foram aplicando aquilo que de fato é necessário para chegar nesse produto final, né? Sim, a gente tem uma coisa que eu sempre discuti isso dentro das empresas que eu trabalhava, e as pessoas não concordavam comigo, e agora a gente comprovou que isso realmente é importante. Exato. Por exemplo, a gente tem uma questão dos comprimentos. Eu faço consultoria em algumas empresas, e eu tenho uma empresa que, particularmente, eu trabalho com camisetas, e toda a graduação da camiseta, eles têm o padrão de largura e de comprimento, só que eles graduam o comprimento de uma forma muito excessiva. Então, uma criança, ela tem uma circunferência menor e uma altura menor, ela cresce, ela tem uma circunferência maior e uma altura maior. No adulto, não. Então, é importante a gente considerar essas coisas também na graduação, não deixar... por exemplo, nossos comprimentos, a gente varia só para as partes que encaixam no corpo, por exemplo. Uma calça, eu faço a graduação apenas no gancho. O comprimento dela não tem por que fazer uma graduação. Senão eu vou ter uma pessoa de 2,5 metros vestindo um blusa. Não tem condições. Então é importante também das marcas entenderem isso. Que comprimento a gente não varia tanto. Porque senão você tudo a mesma pega coisa, uma pessoa, né, que é GG Plus e gorda e baixinha, aí você não atende, né? Então, essas coisas também são muito importantes, e a gente comprovou muito agora, durante o processo. Ana, olha, desculpa te cortar assim, mas o pessoal está querendo me matar aqui, porque a gente precisa encerrar, entendeu? Eu sei. Se deixar, a gente fica aqui horas e horas conversando. Porque, e olha que a gente nem fez o nosso papo de comadre, né? Nem tivemos tempo de fazer o papo de comadre. A gente, andamos na linha hoje, hein? Até que a gente conseguiu. Mas eu queria chamar todas as pessoas que estão presentes aqui para conhecer o Instagram da nossa marca. O nosso foco maior é no Instagram, mas a gente também tem no Facebook e o site da marca. Então, o Instagram é loja.adentro. Então, quem quiser conhecer
e fazer perguntas e fazer contato. Ali tem o Linktree também na bio, onde tem o nosso WhatsApp, o nosso site, o nosso catálogo. Enfim, tá tudo ali. A Tá gente não tudo esconde lá. nada. Né, muito, não mesmo. Muito, muito, tudo muito aberto, assim, muito, nossa, e muito obrigada por compartilhar com a gente, Ana, Imagina. sobre como desenvolver um bom produto de moda, e aqui você foi mostrando que isso, esses passos realmente funcionam e são efetivos, São assim. necessários para São esse processo. necessários, exatamente. Agradeço muito o pessoal que ficou aqui até o final com a gente, que foi contribuindo, foi. Ai, vocês foram fazendo perguntas aqui, a Antônia, o Moisés, o pessoal está aqui ainda, Aguinaldo. Gente, olha, já está aqui o link do Instagram aqui, viu, Ana? Peraí, deixa eu Ai, tirar que aqui. legal. Deixa eu fechar aqui. Ele colocou aqui, perfeito. Gente, Maria Rejane está aqui, Moisés está aqui. Ai, obrigada, Moisés. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo bater esse papo com a gente, terem passado esse tempo aqui, contribuído, feito perguntas. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui muito mais tempo, mas a gente não pode. Mas eu espero que a gente se encontre em breve. E aí a gente manda convite para vocês. Ana, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Adorei Elda. te reencontrar aqui. Estava com saudade de conversar com você, mas a gente ainda vai conversar mais. Ainda vamos Obrigada pelo conversar mais. convite, obrigada, Audaz, pelo convite, obrigada pela troca, obrigada pelas pessoas que estiveram aqui e contribuíram com isso também. E quem quiser manter um canal aberto com a gente, só acessar o nosso Instagram que a gente responde tudo. Gente, muito obrigada. Beijo, gente. Boa Boa noite, bom noite. descanso. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Dila. Obrigada, Antônia, Maria Rejane, todo mundo aqui, gente. Muito obrigada. Tchau.